sei que vocês vão entender cada letra. Só quem entende o que eu vou dizer. Enquanto uns fazem por dom, outros só fazem para aparecer. A letra vai pra base, que é pra base entender que o rap é muito mais do que somente gravar um CD. Pra começar o evento, vamos fazer barulho pra nós mesmo, né? Aoa! Da hora! Achando que o jogo tava ganho, mostrou. Errando a gente aprende na história. Esse é o segundo Festival Literário Suburbano Convicto. Esse segundo festival tem algumas diferenças do primeiro. A começar pelo local, né? A gente não tá fazendo na livraria do Sarau, né? A livraria Suburbano. A gente trouxe para a periferia, trouxe para a Zona Leste, trouxe para a Vila Cisper. O Periferia Invisível é parceiro da Suburbano já em outros projetos há algum tempo. A gente quer agradecer já de antemão na abertura a deputada Alessi Brandão por ter permitido a possibilidade da gente financiar esse evento, mas também porque pelo trabalho que ela está realizando. A gente está filmando para fazer um DVD de literatura, o que é mais bacana, né? Porque é comum a gente ver DVD de rap, de música, mas pô, um DVD literário mesmo, onde tem escritores falando, onde tem poetas declamando. Eu vou deixar um legado pra quem tá chegando e pros meus aliados. E o nome cês sabem. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui no Periferia Invisível. Agradecer o Guzo por ter falado com a gente aí, pra gente fazer essa parceria. Eu conheci o Guzo em 2010. E aí, no ano passado, eu participei como um dos autores do livro Poetas do Sarau Suburbano, no primeiro festival literário. E aí quando o Guzo me falou da ideia de fazer esse segundo festival literário, com esse apoio da Alessi Brandão, a gente já prontamente abriu as portas para ele, falou que a casa era dele. Grande prazer estar aqui com essa galera aí reunindo e falando de literatura num domingo, logo cedo. Primeiramente, gostaria de dizer que é muito importante isso que está acontecendo aqui hoje. Eu escrevo revoltado, para me vingar das coisas. Que eu me lembre, quando eu era criança, eu não lembro de ninguém falando assim, quando eu crescer eu quero ser um escritor. Quando eu crescer eu quero fazer literatura. Não era uma coisa comum a gente ouvir as pessoas falando que queria fazer isso quando crescesse. Quando tivesse, mais para frente eu quero lançar um livro. Não era comum. E hoje a gente está acompanhando aí o fenômeno, né, cara, de vários autores publicando, uns com dinheiro do bolso, outros com dinheiro de edital, outros com dinheiro do vai, do vem, de onde vier. Todo mundo está correndo atrás. Tanto que temos uma mesa ali farta de autores da periferia. Então essa diversidade, essa quantidade, e graças a Deus com muita qualidade, né, que quantidade às vezes não é tudo, mas o que tem surgido de livros tem sido livros de muita qualidade, tanto no cuidado de diagramar, de fazer um livro bonito, quanto no conteúdo, né? Então, assim, todo mundo teve o seu start, eu tive o meu. Pô, por que eu decidi fazer literatura? Por que eu decidi lançar meu primeiro livro? E essa é a pergunta-chave para todos os escritores que vão falar aqui na frente. Se eu não estivesse aqui, eu estaria na feira ajudando a minha mãe lá na barraca de roupa. Então não é porque a gente é escritor, porque a gente tem alguns livros publicados, que a gente tem que esquecer nossas raízes, de forma alguma. Estaria lá agora ajudando ela a vender umas roupas com umas senhoras lá e vamos que vamos. Grande prazer também, porque a minha família está aqui, não só a família de sangue, mas a família da Associação Cultural e Literatura no Brasil, que é onde eu comecei tudo, onde eu criei tudo sozinho. Depois começou a chegar outras pessoas, aí a gente criou de Projeto Cultural e Literatura no Brasil, Associação Cultural e Literatura no Brasil, então tem várias pessoas com a gente aí hoje, como a Landi, a Alanda, a Andréia, Yasmin, o Francis, o Caques, o Sidney Leal. Meu primeiro livro foi lançado em 2005, dia 5 de agosto de 2005, 4 dias antes de eu completar meus 20 anos de idade. E é um romance urbano contemporâneo, que é o Graduado em Marginalidade. Esse livro eu tive a ideia de lançar logo em 2003, quando eu comecei a me envolver na literatura, através de um livro que eu li, de uma indicação na revista Rap Brasil, que é o Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Depois dessa leitura da Carolina Maria de Jesus, 4 de despejo, Diário de uma Favelada, eu falei, bom, acho que eu vou fazer igual a Carolina. Eu vou escrever também sobre o meu dia a dia, eu vou falar sobre essas pessoas aí. E aí eu ainda trabalhava como cobrador de lotação, ia de Suzano todos os dias, saía de casa 10 para as 4 da manhã, pegava o busão, ou às vezes a bicicleta, ia até a estação de trem, e lá eu ia para Itaquera trabalhar na linha Cidade Tiradentes e metrô Itaquera. Até que um desses dias eu encontrei um amigo meu da época de escola que estava indo pro Nordeste, estava saindo fugido de Suzano,
e nessa época ele estava traficando e tal. Na conversa que eu tive com ele nessa viagem até o metrô Itaquera, me deu um estalo de escrever o Graduado em Marginalidade. E graduado em Marginalidade porque ele vai subindo os degraus, né, e quando ele se gradua, aí tem a grande pergunta do livro, né? Qual que é o diploma de um graduado na marginalidade? Qual que é o diploma de um graduado em odontologia? Qual que é o diploma de um graduado em letras? Então, essa é a grande pergunta, né, que fica para o leitor. E eu não costumo tratar o personagem como coitadinho, né, porque ele é da periferia, né, porque ele não tem um lápis para escrever, que ele é o coitadinho. Acho que essa é a grande jogada do livro Graduado em Marginalidade, lançado em agosto de 2005. Então, isso é um pouco da minha literatura. Muito obrigado, valeu. Quando eu digo que em 2000, né, quando eu lancei meu primeiro livro, não tinha essa cena toda, não tinha um monte de sarau, não tinha lugares pra gente já ir com o livro na mão e fazer, vem o Sacolinha nesse primeiro momento, né, cara? Sacolinha cantava rap. Eu lembro disso, ele falou que tinha um grupo de rap quando ele me ligou a primeira vez. E aí ele me convidou para ir numa rádio comunitária que ele tinha um programa, e aí foi quando eu conheci o Sacolinha. E aí ele tinha alguns livros na bolsa, e ele falou, Buzo, você vamos desviar aqui só um pouquinho, porque eu vou levar um livro na casa de um cara e pegar um que eu tinha deixado semana passada. Aí quando ele deu essa troca, eu falei, qual que é, mas você empresta os livros assim? Ele falou, esse é o projeto Literatura no Brasil. Era só ele e a bolsa dele, e hoje é um projeto que faz um monte de atividade em Suzano. A guludice é o meu maior pecado. Estou engordando assustadoramente. Um dia vou acabar me comendo. Logo que eu lancei meu primeiro livro, eu fui para o Rio de Janeiro para conhecer o Enraizados. E assim, naquele tempo o Enraizados era 4 pessoas e o projeto cresceu e hoje tem uma escola, uma sede, Espaço Enraizados, uma escola de hip hop. Eu faço parte de um coletivo, de uma organização, na verdade, chamada Movimento Enraizados. A gente trabalha com uma rede de juventude e a gente forma novos grupos, né? Grupos de rap, grupos militantes. Nós somos muitos em diversas periferias do Brasil. A gente muda a realidade da nossa juventude, mas sem sair da periferia, trazendo coisas novas para a periferia, trazendo pessoas que tenham histórias motivadoras. Antigamente a gente só poderia fazer um evento se fosse um show. Então assim, só tem um show para encerrar e o resto da programação ser literária. É uma parada que a gente tem que começar a fazer com mais frequência para reforçar mesmo a veia literária aí, que é uma coisa que acaba transformando muito, né, cara? Eu vejo várias pessoas que começam a ir lá no sarau, tímidas, e daqui a pouco tá declamando, fazendo uma diferença na sua vida, na vida das pessoas que estão próximas. O que me colocou dentro dessa cena da literatura periférica foi ler esses caras, e hoje tenho a oportunidade de estar aqui dividindo o mesmo mic, o mesmo palco, o mesmo público, a mesma sensação, o mesmo carinho e o respeito que eles têm por todos nós. Mas eu comecei na arte desde moleque. Na 6ª série a professora falou que a gente tinha que escrever uma redação de 15 linhas. Eu escrevi 10 páginas, aí eu descobri que eu era um sujeito meio exagerado que gostava de escrever. A gente é um coletivo que reside lá em São Miguel Paulista e a gente continua aí atormentado, escrevendo e planejando os próximos passos do coletivo. Por muito tempo eu não me via, só projetava uma imagem, não sabia que existia no espelho, eu via a miragem. Tinha que atingir um padrão, mudar para ser aceito, eu reclamava com Deus por ter nascido preto. Fazia o que eles queriam, mas não me sentia bem, sentia que não era eu, tentava ser outro alguém, e a minha mãe, coitada, sem saber o que fazer, para resolver o problema, deixava eu passar Enê. Eu alisava o cabelo, queria ser astro de rock, com a minha autoestima dilacerada, podia ser tudo, menos ser negro, pode? A sociedade me dizia e eu ouvia calado, até que um dia na escola pública, por ser negro, eu fui espancado. Pra gente é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Só não dá pra parar no tempo, temos que continuar, temos que prosseguir. Demorou um certo tempo até pra eu descobrir que nós somos um dos poucos heróis deste país. E se eu tô vivo hoje, rimando pra vocês aqui, é que eu devo a minha vida a um rei chamado Zumbi. Eu sou seu filho e súdito e carrego para sempre o seu legado. Porque do sistema de escravidão da mente eu fui resgatado. E agora não deixo quieto, não posso deixar barato. Porque eu ainda vejo a maioria das minhas irmãs de cabelo alisado, tá errado. Cadê a autoestima? Vocês são lindas como são. Não busquem a aprovação do opressor, pois quem os merecer vai ter que ser pelo amor.
Vocês são a referência de mudança, a linha de frente da beleza. Exige sempre serem tratadas pelo pronome Alteza. São filhas de rei, minhas irmãs herdeiras de Zumbi. Se afirmem como negras e digam cabelo ruim, não. Crespo, sim. Pra gente é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Só não dá pra parar no tempo. Temos que continuar, temos que prosseguir. E os meus irmãos estão alisando e cortando, metendo gel, fazendo moicano. 500 anos de resistência eles estão renegando. Fazendo jogo da algoz que quer a qualquer custo clarear o país. E se a próxima moda no Brasil for negar afinar o nariz? O que me diz? Do black, do dread, da trança, do cabelo enrolado, do crespo pro alto com o garfo espetado. Seja negrão, caralho! Não aceite moreno ou mulato. E aí a vitória vem certamente. É fato. Veio pra mim. Alô! O que nós realmente precisamos nessa vida? Às vezes eu olho para mim mesmo e sinto que não está certo. Pessoas lá fora sem comida à noite e nós dizemos que nos importamos, mas nós não nos importamos. Então todos mentimos. E se existisse mais do que isso? E um dia nós nos tornássemos o que nós fazemos, não o que falamos. E nós terminássemos nessa merda toda em que eles estão. E os papéis fossem invertidos e fosse diferente. E nós fôssemos aqueles sem nada para comer. Nós fôssemos aqueles com sangue nas nossas ruas. Nós fôssemos aqueles com toda a descendência. E eles fossem aqueles que só assistem à TV. Nós fôssemos aqueles quebrados e despedaçados, com nossas vidas nas costas e nossas esposas nos braços. E eles fossem aqueles que dizem, caramba, isso é tão triste. E nós fôssemos aqueles. Nada nunca mudará. É a única coisa que eu sei. Nada nunca mudará. Olhando por esse lado, nada nunca mudará. A noite mal dormida está longe de ser bastante, mas é suficiente para sonhar uma vida melhor, para entrar em campo e não ter que levar a pior. O banho frio lava a alma do trabalhador, que dá um duro diário para não ser mais um sofredor. Tem que fazer melhor hoje do que no dia anterior. Não deixar barato cada gota de suor. Muito importante nós estarmos aqui. Falou? Vamos lá, o poema é 40 anos. Periferia, tiros, pá, sangue no jornal, abandono total. Domingo família, a garoa estica. Nos toca-discos, 3 em 1, música negra, pura nostalgia. Compra um refrigerante para as crianças e cerveja para os mais velhos. O almoço está pronto, família reunida. Saudade dos meus domingos em família. Obrigado. Queria chamar para cá Mano Cax, também é militante do Literatura no Brasil e também pôs um livro muito interessante na rua o ano passado. Através dessa ferramenta que eu consegui encontrar, que é a literatura, hoje eu sou um cara que consigo escrever a minha história e também verbalizar a minha vida. Desde os conflitos existenciais e os que eu tinha na escola e na infância, por ser o único aluno negro na sala de aula e sempre tinha umas zoeiras, né, meu, pra cima de mim, eu escrevia todo esse sentimento que eu tinha, né, meu, que é esses conflitos e tal, né, meu, que aconteciam com a minha pessoa por causa da cor da minha pele. E hoje virou modinha agora, todo mundo ficar falando que é bullying, porque é magrelo, porque é gordo, porque tem olho azul, olho verde. Mas o dano psicológico que causa numa criança quando ficam zoando ela só por ela ter a pele escura, isso é muito grave, mano. E isso é muito difícil de se libertar. E eu sempre escrevia sobre essas coisas, né, meu? Até hoje eu enfatizo a negritude. Na adolescência eu já, por curiosidade, me envolvi com drogas e a decadência começou a ser progressiva cada vez mais, mas eu tinha somente a caneta e o papel como companheiras, meu. Né, meu? Eu percebi que eu estava morrendo porque depois eu chegava e lia aquilo tudo que eu escrevia. E uma vez, não sei como que veio parar na minha mão, eu li um livro que é de um mano que está aqui, meu, que se chama Graduado em Marginalidade. Eu estava sendo empurrado a ser um perigo para a sociedade, a me tornar um marginal pelo sistema. Porque eu sou um cara que tive educação, eu tenho família, eu sempre estudei, mas o sistema estava me obrigando a entrar pro crime só porque eu usava drogas, mano. Assim, eu percebi, me tornei um dependente e estava morrendo, né, meu? Só percebi isso porque eu sempre escrevia o que eu sentia.
E não temos muito tempo, foi um título também até bem pensado, meu, porque não tem nada a ver com catástrofe nuclear, com abalo sísmico, com o final do mundo. Não temos muito tempo, meu. Porque se você se envolve, mano, com umas paradas, você não tem muito tempo pra sair, mano. Eles estão lá, mas para enxergá-los, tem que querer. Quem vai querer enxergar aquilo que não quer ver? Não é bonito, repudiam e dizem, e aí, cara, uma coisa dessas ainda pode existir. Se liga aí. Século XXI, quem diria? Retrocesso humano é um grande avanço na tecnologia. Máquinas que fazem tudo aquilo que o homem pensa e o mesmo que se torna um autômato sem mais crer nessas ciências. Filosofias, antropocentrismo, o tornam vítima do seu próprio egoísmo. Xenofobia, capitalismo e materialismo são os alicerces da pirâmide do individualismo. Enquanto isso, no coletivo a realidade é diferente. Só sabe disso quem é gente como a gente. Sobrevivendo diariamente na luta contra o sistema, individualmente a destaques, mas queremos todos na cena. As sequelas, quebra as correntes da mente, enfia o dedo na ferida e fortaleça a resistência. E apareça, mostre sua cara, mantenha a presença. Precisamos de vocês para que as coisas aconteçam. Eles estão lá fora e nós aqui dentro. Seremos linha de frente, referências no momento. As cotas assustam aqueles sem identidade, que temem uma competição justa dentro das universidades. A cada dia percebo minha capacidade de valor, que jogava fora no escravismo químico. Autoestima e respeito nos quilombos que frequento, me fortaleço no abraço de uma irmã e de um irmão negro. Não me interprete mal, não sou racista, colonizador, bandeirante, imigrante ou turista. Enfatizo a negritude em meus versos. A cultura do embranquecimento comigo não deu certo. Sou descendente de africanos com orgulho, negro, lindo, de pele escura. Não levanto bandeira, fecho a mão como símbolo de resistência. Te incomoda ver meu povo ocupando espaço com inteligência, pois sabe que nada nos foi dado de graça. E como dizem os brancos, sem querer ofender, vou falar pra vocês aí. A coisa tá ficando preta, hein? Muito obrigado. Gosto muito de enfatizar a negritude em meus textos, né, na minha escrita, até porque eu continuo fazendo essa busca. O povo negro não tem documento, né, não tem registro, é tudo na oralidade, né, cara? E as crianças negras, elas precisam ter referências, mano. Elas precisam, tipo, saber que, pô, meu, que é possível mudar a sua realidade, né, meu? Hoje eu sou professor de história, eu levo todos esses livros aí dos camaradas aí pra sala de aula, e pra mim, meu, é muito da hora estar aqui com vocês hoje, né, meu? Porque se não fosse essa descoberta minha de perceber que a literatura podia adiantar um lado da minha vida, que podia me tirar das drogas, do isolamento, de todo aquele fundo de poço que eu tava, cara, pra mim é muito bom estar aqui, mano. O amor se transformou numa palavra normal. O corpo é vendido ou trocado por um real. Tá mal a situação do meu povo. Alienação e medo do mundo novo. Se o de baixo se mexerem, o de cima cairão. Daí é nós no poder, daí é revolução. Sou MC, né? Comecei com rap com 14 anos de idade. E eu não tinha nem a intenção de gravar um disco, só queria escrever as letras de rap e, se possível, gravar as músicas. Muito tempo depois, na verdade, o Guto começou, falou, Dudu, vou fazer o que eu gosto e tal, e me inspirou também a fazer o que eu queria fazer. No ano de 2010, eu lancei meu primeiro disco. Desse primeiro disco veio também o primeiro filme que a gente fez, e tinha muita vontade de escrever um livro, porque o Guto fez uma primeira coletânea e me chamou para participar. Eu falei, pô, mas eu canto rap, né? Não tem muito a ver, eu gosto de escrever, mas não sei se vai caber nessa coletânea. Ele falou, não, cabe sim, vem, eu participei. E aí fazer uma turnê pela Europa, o meu disco, e quando eu voltei para o Brasil, recebi uma ligação da Heloísa Buarque de Holanda, e ela me convidou a escrever um livro. E eu falei, pô, isso é muito fácil, escrever livro é fácil, eu vou fazer. Demorei um ano e alguma coisa para escrever o livro. Nunca tinha feito nada parecido e eu vi que era muito difícil fazer isso, muito difícil. Desisti 3 vezes. Esse livro não é uma ficção, é uma realidade. Traz a minha história até o dia que eu criei o Movimento Enraizados e depois disso a história de Enraizados. E eu fiquei muito feliz e agora comecei a escrever uma ficção, tomei gosto pela coisa. Comecei a escrever uma ficção, espero também que vocês possam ler no futuro, em breve aí. E quando eu escrevo o cordel, eu canto a minha terra, o meu povo, a minha gente e as suas aventuras. Então, para quem não conhece literatura de cordel, malandro, oxi, eu
Um cearense arretado, analfabeto acanhado que mal aprende a ler. Eu queria ser jogador de futebol. Aí, aos 14 anos eu vi que não tinha condições, porque não tinha condições de comprar uma chuva. Não tinha condições de nada. Andava descalço, jogava descalço. Então eu comecei a escrever. Então eu vou escrever. E comecei a escrever contos, crônicas. E só depois veio a poesia e também componho alguma coisa. Vim para São Paulo em 92. E foi aí onde eu conheci o Sacolinha, mais ou menos no ano 2000, eu acho. O Sacolinha nos convidou para fazer parte da Associação Cultural e Literatura no Brasil. Eu já lancei 19 folhetos de cordel, mas não tinha ideia de lançar livro. Então, graças aos saraus, e principalmente a Sacolinha ele sempre me cobrava. Morando no Ceará, não sabia nem falar, a não ser a língua da gente. Não é que seja esquisita, para quem nos faz uma visita é um tanto diferente. Com mod, pro donde, pro quê, pra donde, e querendo aprender gíria. Eu e o meu primo Evandro, nós se achava malandro falando essas heresias. Era coisa de família. Fazendo tanta estripulia e se achava valente, com a peixeira na mão, para arrumar confusão era só mexer com a gente. Mas eu acho que, como a maioria dos escritores sempre fala, lançar um livro não é você fazer um depósito de texto, um depósito de poesias. É você selecionar aquilo que você acha que é, pelo menos no momento, é o melhor que você tem. Por exemplo, vovô Tuca. Olha, brabo igual uma mutuca. Vivia arrumando intriga. Ô bichinho, ei, tu vem cá. Vem não, Não tão se vá, seu filho de rapariga. Papai era diferente. Vivia aconselhando a gente para não fazer nada errado. Não gostava de intriga. Quando eu arrumava briga, ficava muito zangado. Eu me considero um duplo periférico. Primeiro porque sou nordestino, a maior periferia do país. Depois que moro em Suzano e moro na periferia. E não me envergonho em nenhuma das coisas. Não me envergonho de ser nordestino, muito menos de ser periférico. E Ecos do Silêncio é exatamente isso. É o grito dessas pessoas, que não tem voz, igual o Bozo falou, não tinha como escrever, não tinha como falar. As imprenssas, elas só mostram a merda da periferia, não mostram os poetas, não mostram os cantores, não mostram a galera que dança, a galera que... Não mostra nada, só mostra as coisas feias. Então, Ecos do Silêncio é isso, esse grito dos necessitados. A nova geração tem que falar, ouvir a história, a sua história, ouvir esse Sacolinha, ouvir esses monstros aí. Eu tenho um livro que está sendo publicado, o Praga de Poeta, é um livreto, tem 10 poemas. O primeiro volume de 3, nesse mesmo formato, pequenininho assim, que acho que já é fruto desse movimento da poesia para o povo, da cultura popular. Eu fiz nesse formato pequeno porque antes de lançar o livro eu falei, eu quero lançar um livro que eu possa vender na rua, que eu possa vender no metrô, que eu possa vender para quem encontrar. E eu sempre gostei muito de redação e tal, e aí só que eu gostava muito também de jogar bola na rua e empinar pipa e figurinha, eu era viciado nessas coisas. E minha mãe não tinha dinheiro, não me dava dinheiro, às vezes ela até tinha, mas não me dava, ela falava que tinha que conquistar. E meu pai, percebendo isso, ele teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: você quer comprar as coisas para você fazer seus pipa, você quer comprar varetes, você compra essas coisas, quer comprar figurinha. Então é o seguinte, você vai me escrever uma redação, você vai escrever redação, e cada redação que você escrever eu vou te dar R$1. A bela adormecida agora vive acordada à base de remédios, sempre estressada. Na terra do nunca invadiu o trabalho infantil, produção em série, rentável como nunca se viu. Animais e espécies raras estão em extinção. Não há mais pernalongas, frajolas, porquinhos, patolinos, nem pequeninos piu-pius. Tom e Jerry correram, os ursinhos carinhosos se enfureceram, Zé Colmeia partiu e Scooby-Doo sumiu. Não existem mais 6 leões, nem meninos lobos nas florestas. Não é mais fantástico o mundo de Bob. Os Flintstones são civilizados e os Jetsons estão ultrapassados. A turma da Mônica brigou e se desuniu. A Bela é aquela que agora espera a fera que perdeu a hora. A fera que foi embora e bateu a porta. A Bela agora chora e aborta. Cinderela se divorciou, os anões pediram demissão. Alice voltou, limparam as migalhas do chão. Aladim largou Jasmim. Chapeuzinho colocou a vovó no asilo. Trocaram Pinóquio por marfim, fizeram couro do crocodilo.
Sobrevivendo com pouco, o improviso é diário. Com salário que mal dá pra rechear o armário, vai mais um tio. Passando despercebido na rua, herói do dia a dia, dando pleta, que toy. Vencendo as batalhas de esquina em esquina, improvisando trampo como quem improvisa uma rima. Malandro em cima da hora, acorda o povo da hora, sem medo, senhor, senhora. Os que riam, os que choram, empolgar pra qualquer situação. Vai pro arrebento, sai de casa pra buscar o sustento. Com a marmita batucando no fundo do buzo. Bate garfo, bate sono, bate fome, bate tudo louco pra chegar em casa e dar um beijo na dona. Brincar com o filho na rua, calçada vira poltrona. Vários são os problemas em condição precária. Improvisando, o povo busca a solução diária. Quando a cama fica grande, me mudo, sou sofá. Só por querer, só, voltando foras, sequenciados, por consequência. Nãos são reflexos vacilantes dos pontos de ônibus que falaram comigo quando o meu corpo não coube no seu. Essa é a Malu fazer igual fazer lá no Rei Leão, né? É isso aí, tá envolvida desde pequena porque tem que ser desse jeito mesmo. Eu sou educador e a minha vida na literatura tem tudo a ver com isso. Eu não sei se eu sempre tive vontade de ser artista, que eu falo desde pequeno. Aí eu tentei fazer, primeiro fui pintar, vi que não desenhava nada, fui fazer teatro, vi que também não era minha praia, depois fui fazer dança, também não deu certo. Aí eu desisti. Só que tinha uma pegada que desde a escola eu escrevia bem, né? Redação, essas coisas, eu sempre escrevi bem. E aí a parada mudou em 2005, quando eu conheci a Dinha, poeta lá da Forte Cristo, fundando lá do Ipiranga. E no momento, né, a Dinha fazia o Fuso fazia o poesine dele, a Dinha fazia o poesine também. E Deus ser amiga dela, teve algumas situações que eu acompanhei com ela, ela transformou aquelas situações em poesia. E é a coisa mais óbvia do mundo, mas pra mim não era. Ali caiu a ficha pra mim, eu falei, caramba, a gente pode pegar o que acontece na vida da gente e transformar em um poema, em um conto. Aí a partir desse momento eu também comecei a fazer um fanzine, que era o Efeito Colateral. Isso era 2005, eu terminei a faculdade. E aí comecei também a conhecer na Rapa, né? Conheci o Sacolinha, não sei se o Sacolinha lembra, mas o blog dele foi que publicou meu primeiro poema, que a Dinha até que mandou para ele. E conheci o Buzo, né? Tinha livraria ainda lá no Itaim. Eu escrevia bastante sobre a escola, só que era mais como se fosse um diário mesmo, né? Eu chegava em casa revoltado com a questão da molecada que estava em séries mais avançadas e não sabia ler, escrever, com as tretas. E aí teve duas pessoas também que foi importante nesse meio de campo. Uma foi o Marcelino Freire, que eu fui fazer uma oficina com ele em 2006, na Casa das Rosas. E aí, um dos exercícios, eu mostrei um texto e ele falou, pô, você devia escrever um livro de contos sobre a escola. E aí eu comecei a escrever alguns contos sobre a escola e depois também outro cara que foi muito generoso comigo foi o Alan da Rosa. Sabia que eu tinha uns textos escritos, pediu para ler e falou, você não quer publicar, fazer um livro? Eu falei, bora. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Tem papel de 10, papel de 15, papel de 20, com dedicatória dos autores aí ainda vivo. Prometem morrer cedo só para valorizar a obra. Aliás, você gosta de autores vivos ou nem mortos? Vamos lá, na minha mão é mais barato, prometo que vai com dedicatória e orelha, a do autor, não a alheia. Na nossa biqueira literária, poesia é prato farto, mesa cheia. Deixar os malucos chapados é nosso barato. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Ei, vagabundo, encosta aí! Olha a cabeça, cara! Afasta a perna, porra! Você tá louco? Que parada é essa de vender pó? Calma, senhor, é poesia só. Poesia? Você tá maluco? É, tio, a casa caiu. O prefeito, preconceito de ser político, não chapou no trocadilho. Quis dar uma de caudilho, senhor de engenho, capitão do mato. Calma, rapaz, toma ali aquele baseado em fatos reais. Causou furdúncio, ficou bravo, chamou guarda, segurança, jornalista, só pra quebrar a banca, armar o barraco. Imagina, exigiu alvará de funcionamento da biqueira. Mas que doideira, cagou ordem, vomitou decreto, citou lei orgânica, perturbação da ordem pública, depredação do patrimônio histórico, código de postura do município.
Que mentira, que bobeira, só pra destruir a nossa brincadeira, nossa lírica zoeira de gritar: vem do pó, vem do pó, vem do pó, exia, e querem nos deixar apenas num... Cheiro pó, cheiro pó, cheiro pó, eira. Mas que besteira, não me venha com asneira, meu produto é de primeira. Ninguém vai fechar meu bico, nem minha biqueira. Sou traficante sim, mas eu só vem do pó, vem do pó, vem do pó, exia, vem do pó, vem do pó, vem do pó, exia. Aí ó, tem do preto e do branco, na minha mão é mais barato, aceita cheque, cartão de débito e tudo escambau aí, firmeza? Afasta de mim teu encanto, liberta-me do teu desejo. Minha alma padece, vivo, canto. Se olho para ti, me vejo. Se a vejo não dá, sorrio. É mágico isso, não explico. É uma unção que dispara arrepio. Se disser para que eu vá, eu fico. Se disser para que eu fique, eu amo. No íntimo segredo, desejo. Quanto mais se afasta, a chamo. Quanto mais se aproxima, destino. E se quiser ser amada, avisa. Desculpas ao crioulo, mas é desaforo não ver amor em SP. A cidade chora, dá pra ver, mas se der uma chance, logo vai perceber quanta coisa boa tem na terra da garoa. Da norte a sul, palestra Pacaembu, arranha-céus, multidões, faróis e buzinas. E é dessa cor cinza que eu rabisco minhas rimas. Se Caetano tocou o coração, em mim acordou a poetisa. Mais uma vez, como outras e outras vezes, foi feita pelo rap. Sempre mostrando lealdade, sinceridade, respeito pelo que a gente faz. O rap me quis assim, preto, pobre, guerreiro verdadeiro, leal até a morte. A mídia sempre quis calar a poesia que contagia a voz da periferia. O rap é o que é, a luz para quem está na escuridão. A voz da libertação, aqui da antiga, mais um maloqueiro lutando pelas ruas da Zona Leste de São Paulo. Obrigado pela resistência, Tribunal MCs, Função Pobre Louco. Aí, escute a voz. De assalto não, de direito, porque só prevalece os que levam o rap no peito. Os verdadeiros que não inventam história, se fez sol, se choveu, se é preto, se é rosa, não importa, tem que levar no peito com amor. Acreditar no sonho porque isso tem valor, faz favor. Os mano que só quer ficar na bota esperando acontecer, essas vidas me incomodam. Comédia, escuta essa e sai da frente. Aqui o locomotivo é desgovernado pra bater de frente. O banco é louco mesmo e nós tá ligado que no rap não tem vez e não dá chance pra fraco. Discordo do ditado, quem espera sempre alcança. Não vou morrer na praia, eu quero conquistar a bonança. Hoje os meus olhos estão marejados de lágrimas. Pelo cinza da cidade fria, pelo solitário que cruza o meu caminho, pelo riso apagado no rosto do palhaço. Hoje os meus olhos estão marejados de lágrimas. Pelo garoto morto pela polícia, pela menina perdida na esquina, pela escola que não ensina. Hoje os meus olhos estão marejados de lágrimas. Pelos índios vendidos, pelos trabalhadores marginalizados, pelo negro escravizado. Hoje os meus olhos estão marejados de lágrimas, mas o meu coração insiste em ser uma contradição, inundado de amor no meio dessa multidão. É como uma flor que nasceu fora da estação. Vai pegar feito um bocejo, o que só sentido vê, instigado num lampejo, despertado pelo beijo, que o baile parou pra ver. Na marchinha fez silêncio, no silêncio eu escutei uma desritmia em meu coração que se instalou de vez. Obrigada. Eu queria chamar aqui para falar um pouco da sua trajetória, como que ele teve o seu start literário,
autor do livro Tarja Preta, Zinho Trindade. O pessoal estava falando, eu estava relembrando, né, como eu comecei, como as histórias são parecidas, né? Eu comecei a frequentar os saraus. Primeiro comecei fazendo Manimbu mesmo, eu e uns amigos. Chamava Sarau Cara de Pau, assim, em 2003. E para mim começar a escrever, pode parecer que o cara, bisneto do Solano Trindade, já estava tudo lá em casa, lá foi fácil e tal. Mas foi difícil, cara, porque eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje. Por ser morador de quebrada, né? Por estar exposto a tudo isso que tem aí hoje na vida, então eu também estava lá sobrando no mundão, né? E tive a minha fase também. A fase foi dura, foi difícil a caminhada, sobreviver, né? Mas deu tudo certo, passou. E logo depois da fase tenebrosa que eu tive, eu me enfiei no rap. Quando eu comecei a trabalhar com o rap, aí que eu comecei a ter uma ligação com a literatura. E comecei assim, cara, aí o rap que eu comecei a buscar mesmo, né? A procurar os trabalhos que estavam saindo, tipo, livro do Buço, Sacolinha, do Sérgio Vaz, todo mundo passou, as histórias elas se cruzam, né? E aí eu li uma porrada de livro lá, cara, eu gastava muito tempo lendo livro, e aí eu já saí meio que escrevendo alguma coisa. Eu só fui publicar em 2010, que saiu meu primeiro livro, Tarja Preta. Ele foi uma junção de vários poemas. Eu comecei a selecionar os poemas em 2008 e finalizei em 2010. Eu lancei ele dia 17 de setembro de 2010 e foi muito louco, porque no dia do lançamento mesmo nem o livro tinha chegado, né? Deu um problema na gráfica lá, foi uma treta, eu fiz um lançamento sem o livro. A rapaziada lembra, né? Mas foi mó barato, porque a esposa do Binho, a Suzy, ela pegou e falou assim, onde é que tem o livro? Tem como você imprimir? Aí imprimi, ela fez um boneco na hora lá, deu uma grampeada, e aí ia passando de mão em mão pra galera saber quais eram as poesias e tal. Fique com sua fantasia, que o ponteiro do relógio um dia vai parar. Fique com sua fantasia, que o ponteiro do relógio um dia vai parar. Fique com sua fantasia, eu não desvio o olhar. Coração de guerreiro, eu já nasci pra lutar. Querem capitais? Se afogue no seu trono. Eu não compro felicidade, eu tô correndo e buscando. Cantando para a vida, fazendo minha poesia. Vejo os tio no boteco, os radinhos de pilha. Inspiração. Sol do meio-dia na quebrada, rapa toda reunida, tomando uma gelada. Cumprimenta os amigos, pega um churrasquinho no prato, dá um salve na tia, agradece o gato. Brincadeira. A toda hora e a todo instante, família e amigos valem mais que diamantes. Eu tô sempre lapidando como a música sai. Tudo sempre bem singelo, que é assim que se faz. Aqui as lágrimas são de verdade e não precisa pagar. Os verdadeiros estão com nós e os que não são nunca vão estar. A guerra é distribuída em uma dose de paz. O sangue em suas mãos já não sai mais. Tá tudo manchado de ódio e de dor, mas eu calejo minha vida é com muito amor. Sem sofrimento, minha revolução é armada. Engatilho minha caneta e aponto nossa farda. Suas medalhas são falsas assim como o seu olhar. O meu furo é minha rima que seu colete nunca vai segurar. Acompanhado com Deus, nunca ando sozinho. Só eu sei minha estrada e só eu sei meus caminhos.
desbravando as trilhas e arrumando os trilhos entre vários sentimentos sem perder o brilho, sem ilusão e sem perder a ternura. Diferente do robô que pilota a viatura, eu já mergulhei na maldade, me embriaguei na loucura, mas graças ao rap que hoje eu tenho postura. Em um assento bem bacana dentro do Congresso, a ordem é dada a favor do progresso. Seu coturno, sua gravata, terno ou bracelete, massacra a massa dentro de um gabinete. As sementes estão jogadas, porém sem água no chão. Se o futuro é nós, então cadê o pão? Só nos deram o circo e sem nenhuma opção. Precisamos de escolas, ao invés de presídios. Ouvir uma boa música, no lugar dos tiros. Aposentando o calibre e erguendo os livros. Assim sempre manteremos nossos mitos vivos. E não fique se iludindo por um simples momento que o bagulho tá louco e tem que estar atento. Pois o ponteiro do relógio um dia vai parar. Aí damos a corda e voltamos a andar. Fique com sua fantasia, que o ponteiro do relógio um dia vai parar. Fique com sua fantasia, que o ponteiro do relógio um dia vai parar. Eu sempre gostei de escrever, era uma coisa, não era nada pensado, assim, desde a época da escola eu gostava de fazer uma redação maior com meus amigos e tal. Algumas professoras do, sei lá, da quinta série, sexta série, elogiaram algumas redações minhas, mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse escrever para publicar, né? E eu tive uma fase muito conturbada na minha vida, né, cara, assim, na adolescência era muita balada que eu curtia e também tive um envolvimento com droga. Na realidade eu nem sabia como que eu ia sair daquela situação, né, mano, porque eu tava vendo que eu ia bater num poste, mas não tava conseguindo me desviar dele. E eu consegui me desviar de bater de cara no poste, me quebrar todo, através de dois fatores, cara. Da minha família, principalmente a minha namorada que virou noiva, que virou minha esposa Marilda, que tá aqui na frente. E o hip hop, né, cara? Eu comecei a ouvir rap, eu sempre gostei de samba, partido alto, a gente tocava uns pagodes lá no Jardim Olga, no Itaim Paulista. Pô, sempre gostei de samba e naquela época da minha adolescência, no começo da minha adolescência, eu curtia muito rock nacional. E eu lembro que quando eu ouvi falar de rap, eu ouvi falar que era música de bandido. Os vizinhos falavam que era música de bandido, todo mundo, a sociedade, não tocava na rádio, não aparecia na televisão, enfim. Eu comecei a prestar atenção, foi no lançamento de dois álbuns que foram importantes assim mesmo. Que foi o Marcelo D2, que na realidade era o Plant Ramp, né, que lançou o CD Usuário. O Usuário foi um álbum importantíssimo na minha vida, assim, porque, porra, mano, o cara falava tudo que ele queria falar e eu achei muito louco. E o CD dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, né, cara? Todo lugar que você ia, você ouvia aquele toquinho daquela música lá. Então, porra, aquela música, capítulo 4, versículo 3, ela, porra, todo lugar que eu ia, eu ouvia o toquinho dela, achava legal, e uma hora eu parei pra ouvir a letra. E, pô, quando eu comecei a ouvir Plant Ramp e Racionais, assim, eu comecei a ler tudo que aparecia na minha mão sobre rap. Que basicamente era o jornal Estação Hip Hop, que o Adonias da Luz fazia, e a revista Rap Brasil que estava começando. Eu li tudo que apareceu na minha mão, e comecei a ouvir vários sons, e descobri um segundo grupo, um terceiro, um quarto, fui descobrindo vários álbuns que foram se tornando importantes para mim. Eu comecei a escrever. Comecei a escrever num fanzine de um sebo que tem no Itaim Paulista, que chama Sebo Mutante. Eles tinham um fanzine, eu comecei a escrever. E depois eu comecei a escrever em jornal de bairro, um jornal que chamava Página 1. Então, porra, eu lançava uns textos lá e aí depois o cara, os amigos me trombavam e falaram, porra, da hora aquele texto que você escreveu no jornal, né, cara? E tinha um jornal de esporte que chamava Gazeta Esportiva, que tinha uma coluna de leitor. E eu comecei a publicar algumas colunas falando de futebol. E aí uma vez no trem o cara falou assim, pô, mano, da hora aquele texto que você escreveu na Gazeta Esportiva. Eu falei, porra, mano, o jornal circula nas bancas, eu nem sabia que tinha. Geralmente naquele tempo era pouca gente que lia no trem, né, mano? E eu sempre tava com o jornal e aí o cara sabia que tinha sido eu achei o máximo.
Teve em 99 uma depredação dos trens, porque o trem estava ruim demais, demais mesmo, e o pessoal depredou os trens e a gente tivemos vários problemas com isso. Foi um protesto que eu vi que não funcionou. E aí um ano depois eu queria protestar porque o trem continuava ruim, só que eu vi que quebrar não adiantava, tacar fogo não adiantava, eu resolvi escrever um texto. E eu escrevi um texto chamado Ferrovia Nua e Crua. Escrevi esse texto, mandei para a imprensa, ninguém fez uma matéria falando do que eu estava denunciando. Mandei para a ouvidoria da CPTM, ela não me respondeu. Eu decidi escrever esse texto e dar para o pessoal no trem. Copiei 50 cópias e distribuí para o pessoal no trem. No dia seguinte, essas pessoas que receberam o texto falaram que tinham se sentido representados pelo que eu escrevi. Os camelô falaram, porra, Bus, até que enfim alguém não falou mal da gente. E assim por diante. E aí, no dia seguinte, eu nem lembrava mais do texto, teve toda essa repercussão, e aí com o passar do dia a dia, né, o pessoal começou a falar, por que você não escreve um livro do trem? E aí, eu comecei a escrever, sem saber como publicar, até que um dia eu consegui um apoio da firma que eu trabalhava de 1/3 do livro, e aí eu convenci uma editora a receber esse 1/3 de entrada, e lancei meu primeiro livro. Ando sozinho no meio da multidão, grito, mas não sou ouvido. Ouço, mas queria nem ouvir. A cidade de pedra dói, destrói. Tento ser otimista, mas o pessimismo me persegue. Melhor seria se fosse mais um. Melhor seria se a pinga bastasse. Melhor seria se a droga curasse. Se a ponte quebrasse, melhor seria. Uma selva de pedra, onde não temos tempo para nada. Onde o dinheiro nunca dá. E nesse lugar cinza, tento ver cor. Quero poesia, quero livro, quero cinema, quero teatro, quero show, quero mar. Mas o que tenho é o silêncio. E olha que nem é dos inocentes. O silêncio aqui é da elite, do governo e da polícia. O silêncio da cidade também dói. Ao pobre remediado está. Pega o seu emprego, o seu salário e se dê por satisfeito. Tanta gente queria estar em seu lugar, ter o que você tem. Pegue o seu carro e fique calado. Mesmo que o trânsito parar, que o sino não tocar, que o padre não dizer amém, que o custo de vida subir, agradeça e se cale. Na TV as notícias causam arrepio. Pedofilia, CPI, mensalão, castelo pra cá, verba pra viagem acolá. Mas o teu tá garantido, seu emprego, seu piso salarial. Vai reclamar do quê? Podia ser pior, desemprego. Você não vê na TV? Crise mundial? Quem vai dizer o contrário? Quem vai reclamar do salário? Você ainda reclama? Você tem tudo, emprego, chefe, patrão, salário. Agora mesmo um cara trocou latinhas por um tostão. Agora mesmo a polícia prendeu mais um ladrão. Manutenção do Datena na televisão. Mais um que vai pro tamborão. Renova o contrato do Datena, chama o cara de bom. Ele fala pelo povão, grita pela gente na televisão. Acaba o programa e sai com o seu carrão. Restaurante bom, luxo, fama. Amanhã, mais um ninguém lá em cana. Novos gritos. Mostra a cara dele na tela. Vamos renovar o contrato do Datena. Queria mandar tudo para a puta que eu pariu, mas vacilei e me mandaram primeiro. Queria bater, mas vacilei e fui eu que apanhei. Queria sentir o mar, mas me jogaram um balde de água fria. Queria ouvir do meu chefe, bom dia, mas o metrô atrasou e ouvi boa tarde. Queria ser corajoso, mas sou um covarde. Antes que o mundo se acabe, quero uma casa na Coab. Quero olhar para cima e ver uma laje. Mais um com pressa, com fome e com dor. Mais um que não virou doutor. No máximo vira estatística, sem teto, sem terra, sem sonhos. Ah, mas você quer ser feliz? Relaxa e goza, todo ano tem BBB. Futebol nunca para, acaba o Paulistão, vem logo o Brasileirão. Escrevi isso, mas queria falar de amor. Escrevi isso, mas queria dormir e sonhar. Porque a minha caneta sangra. Cada gota de tinta é uma gota do meu sangue. E quando ele secar, será tarde, eu vou morrer. Mesmo sabendo disso, não consigo parar. Melhor seria ignorar, pegar o meu carro e ir para a praia. Mas não, pego a minha caneta e escrevo, com pressa, com raiva. Quem vai ler deve saber, cada gota de tinta é uma gota de sangue, e quando secar, acabar a última gota, eu vou morrer. Quem vai se lembrar de mim depois de 10 anos? Será que a minha ex-esposa? Pelo menos o meu filho? Ou para agora de escrever, relaxo, gozo, digo que estou nem aí? Mas não, continuo escrevendo, continuo sangrando. Até a morte, ou até pelo menos existir justiça social.
Brasil, essa é a sua cara? Viva o Maluf, o Lalau, viva das Lu, viva o Castelo Deputado? CV, PCC, a contraindicação? Põe a rota na rua, será a solução? Uns desviam milhões com uma caneta, outros, por bem menos, puxa 10 anos de cadeião lotado, monte de pobre amontoado. Sorte do Datena que lucra com isso, e a gente bebe cachaça até no aniversário de Cristo. Eu, um pessimista, terrorista, sou apenas um diferente, que escreve e sangra. M-A-S-S-A, massa, a massa, a massa, a massa. Eu sou a massa, volumosa, pastosa, máxima. Pega, joga, passa o rolo, oh, aperta, eu cresço, apareço, pronta pro bolo. Quanto maior, melhor, com farinha e pó espalhada, mais fraca e mais fina. Fácil para ser cortada, moldada, modelada, dividida, consumida, amorfa sem cristalina. Sou grande, mas não importante, sou igual ao barbante, que serve para amarrar. Não é valorizado bastante. Eu protejo o recheio que vai no meio. Fico na borda, sou jogada para escanteio. Pego a uva, passo, argamassa na taça. Ai, que graça. Massa, a massa. A massa, a massa. Eu sou da massa, vou ao estádio, veio uma partida com a torcida. É pinga, é briga, pra ida, economizo até na comida. Meu time massacrado, volta pra casa amassado. Na lotação para um bairro amontoado. Exausto pro barraco, sentado no sofá quebrado. Assisto a televisão, fico feliz. Eu tenho uma última distração. Pra mim existe uma comunicação, mas não sou cão. Já disse que eu sou massa e vou deitar. Eu como massa preciso para depois ser usado, assim não acabo revoltado, aí não dá. Quem fica muito quente pode queimar e estourar. Mas eu não fui feita para pensar, filosofar, só amassar, rechear, enrolar. Amanhã é segunda e tudo há de continuar. Mas, amassa, 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 amassa. Eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas Emerson Alcalde e a peça O Boneco do Marcinho, da companhia Extremo Ato. Eu resolvi fazer uma peça de teatro para crianças na periferia com o mesmo assunto que trata já as poesias, já o rap. É o mesmo assunto, é a violência urbana, é as drogas, como a criança que vai pro crime. Então são os menorzinhos. Então, já que eles possam ver e ver que isso não tem futuro, né? Quer brincar com meu bonequinho? Soldadinho de quer. Quem quer brincar com meu bonequinho? Soldadinho de quer. Agora sim estou contente, já tenho meu presente, vou brincar. Meu brinquedo é um boneco, firmeza total, é o primeiro presente que eu ganho de Natal. O bonequinho fica sozinho enquanto o dono dele some. Que a partir do bonequinho da guerra e contato com as drogas e o crime, ele acabou indo para o caminho errado. Então esse teatro infantil trata de assuntos que são da periferia, da realidade dessas crianças que nós apresentamos. 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão montado, 5, 6, molho inglês, 7, 8, comer biscoito rápido, 10, comer para 10. Quando nós acordávamos bem cedinho, a primeira missão do dia era assistir aos desenhos animados. Muita gente que de repente que vem nesse evento, veio por causa do rap, ou veio por causa da literatura e pôde ver o teatro. De repente as pessoas não têm o costume de ir ao teatro ainda. Então acho que a participação fundamental do teatro é poder juntar as linguagens, que as pessoas possam ver diversas formas de artes, né? E possam de repente ir em outros teatros a partir desse, né? Não só vejo como enxergo, também tenho culpa, não nego. Minha cruz eu já carrego, desviando de pregos e martelos. Aqui não tem black tie ou terno, é bermuda sem camisa e chinelo. Caiçara, magrelo, mas sem apetite pra farelo. Tenho fome, morro e mato, mas não vou comer no seu prato. O que te sustenta não me alimenta, e isso é fato. Tantas foram as andanças, crianças, pra trás ficaram-se as tranças. Comigo seguiu firme e forte a esperança, flutuando sempre entre a tempestade e a bonança, sem desistir, pois sou fiel escudeiro daqueles que nunca se cansam. Obrigado. A maioria das pessoas está acostumada só me ver ao lado do Buzo no lance da poesia, né, cara? No lance da escrita, até mesmo porque ela veio primeiro na minha caminhada.
mas depois de uma necessidade de materializar um pouco isso e tal, surgiram esses bonecos, essas viagens feitas de lixo, né? Através da arte. A nossa intenção é levar uma ideia diferente, uma visão diferente para o lixo, né, cara? Que é uma coisa feia, uma coisa que passa despercebido às vezes nos nossos olhos, infelizmente nas ruas, e que as pessoas agora param para olhar porque tem uma outra forma e tem umas cores, né? Então que a gente leve isso para a nossa vida também, essa transformação do lixo em arte, nossa situação de algum momento seja um pouquinho mais difícil e transformar ela numa coisa mais bela, né, tio? A gente também parar um pouco de olhar para as coisas tecnológicas, para as máquinas e olhar um pouquinho com os olhos do coração, certo? Então, de repente, o que era feio ficou belo, precisou só de uma cor, de um talento. Esse trabalho aí a gente valoriza muito, porque não só transforma o lixo em arte, mas transforma também o pensamento. Um evento que rolou o dia inteiro, na quebrada, a gente falando de literatura, né, sendo lançado aqui 10 livros, né, só de poetas da periferia, uma cena muito boa, cara, muito forte, só crescendo, poetas novos e tal. O rap tá participando disso, né, tá se aproximando cada vez mais da poesia, cada vez mais se fortalece esse movimento, né, cara. E junto vem essas outras vertentes, né, cara, que é uma cultura só, a cultura mesmo é a cultura da quebrada, né. E hoje a gente tem aqui a presença de várias ferramentas que trabalham essa cultura no dia a dia. A aquarela perdeu a cor, a vida, a fantasia, o doce, o sabor. Não precisa mais sonhar, não tem por que imaginar. Com facilidade tudo se monta e desmonta. Na praticidade a brincadeira já vem pronta. Só que tudo isso custa muito caro, perde-se o que é muito, muito raro e não há mais festa. É o que se paga por uma infância vaga, e o que vemos é o que resta. Rosto pouco risonho, alma com pouca beleza, antecipada decadência. Tudo a preço de sonho, a preço de pureza e a preço de inocência. E como herança, um mal que pede cura. Crianças ou adultos em miniatura.